Conexão Mental, um programa feito para desenvolver o seu poder mental, com dicas de saúde e a busca pela autocompreensão. Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. Bom dia, sextou, que a paz e a harmonia esteja em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim saúda o Deus Criador que habita em você, amigo, amiga rádio ouvinte, amigo, amiga internauta. Sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira para lá de especial. Pois eu estou aqui aguardando meu convidado, já está a caminho. Ele foi até a rádio, né? Mas houve aí uma falha de comunicação, isso acontece, é normal. Mas daqui a pouco está chegando aqui no estúdio o nosso convidado, o professor Maurício da Silva, ele que tem uma propriedade incrível para falar sobre educação. Ele que traz consigo esse conhecimento científico para falar com propriedade. E aí, você que nos ouve através da Rádio da Família, o nosso abraço ao povo de Oficinas. Oba, chegamos, sexta-feira chegou. A todos vocês aí da Zofa, a nossa carinhosa saudação. Ao nosso amigo Marcílio Alano, que está lá também já pronto para transmitir o programa. Às vezes o programa entra um pouquinho mais tarde na Rádio da Família por conta de alguns apoiadores culturais que tem esse horário reservado, né? Mas está tudo certo. O importante é que o conteúdo não vai ficar indiferente, mas ele vai chegar até você de uma forma legal, de uma forma muito, muito bacana. Então, de onde você está nos acompanhando, vai dando o seu oi, vai dando o seu bom dia. Jackson já está ali, grudadinho de Laguna. A De Aguiar, a Terezinha também já está ali. Fala lá de João Pessoa. Olha só, que bênção, né? Gratidão por você estar acompanhando Conexão Mental. O meu técnico está aí, ó. E faz parte, né? Hoje nós estamos aí aguardando a visita, então como eu tenho comprometimento com vocês de entrar às 11 horas e o nosso convidado também tem, lamento que ele acabou indo lá na rádio ainda, né? Mas tá tudo certo, tá? Daqui a pouco ele tá chegando aqui, esse tubaronense que muito me orgulha por seu empenho e dedicação. Então, enquanto o nosso convidado não chega, eu quero falar com você, amigo, amiga rádio ouvinte. Você também que nos ouve aí em Gravatal, através da Porto Gravatal. Porto Gravatá, né? Nossa amiga. Bom dia, Luiz. Te viro por aqui. Pessoal do Gravatal mandando um bom dia. Bom dia, Angelita. Bom dia a todos vocês. Eu já estou vendo aqui a mecânica também, a mecânica, a MG já está ali grudadinho ouvindo. Um abraço para o pessoal dos núcleos de automecânica da nossa cidade, da qual fui consultora durante muitos anos e sou muito amiga do Abel, do Regi, enfim, de vocês que nos acompanham aí também o nosso trabalho, né? Sejam todos muito bem-vindos. Mecânica Gui é da onde? Dá um oi aí para nós, diz de onde você está ouvindo o nosso programa. E você que está em qualquer lugar do mundo, eu vou fazer já esse apelo enquanto o professor não chega. Olhem, eu não sei, ali na TV, ali no Face não está aparecendo, vou levantar um pouquinho o pessoal do Face ver. Olha só, minha camiseta, que linda. Olha só. Aí, consegue ver? Tá aparecendo a minha camiseta, como diz o Apolo?
a camiseta da vovó. Eu estou aqui, alguém está chamando o telefone, eu não posso atender telefone nesse momento, porque eu já estou ao vivo, viu, gente? Não consigo atender. Então, vão me dando oi aí, vão me dizendo de onde vocês estão falando. A irmã Luzia também já entrou ali. E eu quero fazer essa campanha, né? Eu estou nesta campanha aqui, ó. Essa campanha aqui é em prol da minha sobrinha Elis, né? Hashtag Todos por Elis. Ó, hashtag Todos por Elis. Nós estamos aí pedindo encarecidamente que você, que tem aí entre 18 a 35 anos, que possa doar sangue e doar uma amostra de medula, que vá até o Hemocentro da nossa cidade, que faça a sua contribuição. Gente, meu convidado chegou, mas olha só, vão lá no Hemocentro, façam essa doação espontânea, né? Peçam para doar sangue, mas também doar medula, amostra para a medula. Por quê? Porque muitas vezes você é um doador de sangue, mas você não doa você não diz que quer doar uma amostra para a medula e acaba não tendo aí a amostra de medula. Então, a importante para nós agora, o foco nosso agora, é trabalhar em cima desse doador de medula óssea, para salvar a vida da minha sobrinha, que tem 40 anos, 2 filhos de 3 anos e meio, então tem uma vida longa ainda pela frente, se Deus quiser e Deus há de querer, e vai nos trazer esse anjo doador. E com certeza, né, se você for doador, você não vai estar salvando só a vida da minha sobrinha, mas também a vida de muitas pessoas que nesse universo precisam dessa doação. Então, quando você recolhe 10 ml de sangue, você está dando um pouquinho de sangue e um pouquinho de esperança a mais para aquelas pessoas que são portadoras de dificuldade com a medula óssea, que tem aí a tal da leucemia. Então fica aqui o nosso apelo. E por isso que eu tô assim toda bonita, ó, professor. Olha como eu tô bonita, com a camiseta da minha sobrinha, né? Fazendo essa campanha, fazendo esse apelo para que as pessoas cheguem até nós, para que as pessoas doem. Deixa eu ver, ó, arrumar aqui para aparecer o meu convidado, né? Senão não ficou legal. Deixa eu ajeitar aqui. Meu convidado tem que aparecer. O microfone pode até não aparecer, mas ele tem que aparecer para vocês verem aí, olha lá. Então, aqui no Instagram vai ficar um pouquinho mais difícil, mas aqui na nossa página no Facebook, professor, ele fica um pouco melhor. Pode chegar bem aí pertinho. Bom dia, seja muito, muito, muito bem-vindo. Que honra tê-lo aqui no nosso estúdio. Fiquei triste porque houve uma falha de comunicação, né? Já faz 1 ano e pouco que a gente está aqui, fazendo aqui do nosso estúdio, mas com transmissão pela Rádio da Família. Hoje você vai estar aí agraciando o pessoal de Oficinas, que são do nosso bairro, né, professor? Sim. E vai também estar agraciando aí o pessoal da Porto Gravatá, que é do município de Gravatá, o município vizinho. Fique à vontade, saúde o nosso povo, para depois nós entrar no nosso tema. Bom dia, Rosanélia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu que agradeço pelo honroso convite para estar nesse programa novamente. A última vez, de fato, foi lá em Oficinas, não é? E mesmo a Adriana me dizendo, não é mais em Oficinas, olha a localização. Mas eu disse, não, a outra vez era em Oficinas. Aí acabamos indo em Oficinas. Mas o erro foi meu, eu que insisti para ir em Oficinas, porque a outra vez eu fui lá na Rádio Família em Oficinas. Te cumprimentar novamente, né, pelos 6 anos da Conexão Mental, pelos 6 anos dessa prestação de serviço para a sociedade, né, que eu enxergo esse programa dessa forma, né, como uma prestação de serviço para a sociedade. Eu tive a oportunidade e a honra de fazer uma menção lá na Câmara de Vereadores a este tempo todo, né, que por meio de todos esses meios de comunicação, da Rádio Gravatá, do Instagram e da Rádio Família, estás ajudando as pessoas, né, a se reencontrar, a encontrar um caminho, a enxergar luzes, né? Então, mais uma vez, te agradeço e te cumprimento, né, por essa grande prestação de serviço para toda a população. Imagina! Gente, eu fiquei muito honrada, professor, e muito lisonjeada, né? Com essa moção de cumprimento, moção de
reconhecimento, eu digo, né? Porque há 6 anos eu me dedico a esse programa. Há 5 anos a gente fez dentro da rádio, era todo um deslocamento, era pega trânsito, né? Como o senhor bem sabe que o senhor faz isso quase todos os dias. Mas sim esse comprometimento com o nosso público, né? Exato. Com você que acompanha o Conexão, com você que assiste o Conexão, e que realmente estabelece essa conexão comigo, né, professor? Exato. E através dessa conexão, as pessoas estão aí fazendo melhoras na sua vida, melhorando Exato. a saúde mental, melhorando a saúde física. E esse ano o tema escolhido pelo público foi saúde espiritual, né? Porque todo início de ano eu faço uma enquete, professor, para ver com o meu público o que eles querem que eu trabalhe. Exato. Para que eu possa estar nessa conexão com eles, porque simplesmente eu poderia escolher aquilo que fosse melhor para mim. Exato. Né? E aí eu jogo alguns temas lá, e esse ano tinha 4 temas e o mais votado foi saúde espiritual. Mas hoje o nosso tema, né, meu amado ouvinte, o pessoal que acompanha aqui no Instagram, o pessoal que acompanha no Face, o pessoal que acompanha nas rádios, né? Hoje nós vamos falar de educação. Educação que gera saúde aqui, nessa cachuleta, né? Exato. Na cachuleta. E, claro, eu sou obrigada a mencionar um pouquinho do currículo do meu convidado, para que você perceba a importância da educação. Porque falar de educação, qualquer um fala. Agora, ser educado, aí já é mais embaixo, né, professor? Com certeza. Já é mais embaixo. E aí temos que entender também que educação é algo que vai além da escola. Sim. Vai além, não é porque eu estudei que eu sou educada. Eu posso ser uma analfabeta sem estudo, mas posso ser super educada. E aí nós vamos trabalhar nessa linha, né, professor? Com certeza. Então, olha só, professor Maurício da Silva é mestre em educação pela Unicamp. Atualmente ele é professor aposentado, então trabalha aí na rede, trabalhou na rede estadual de ensino, trabalhou aqui na Unisul, lecionou em graduações e pós-graduações, vereador por 8 vezes aqui no nosso município, presidente da Câmara Municipal e chegou a ser presidente da Câmara e foi prefeito interino da nossa cidade. Olha que honra para mim, gente, ter, né, alguém com esse nível aqui no nosso programa. E que honra para você também, para você que é público do nosso Conexão, né? Na legislatura anterior, ele foi o vereador mais votado do nosso município. Ele aí já teve funções em diversos locais, em diversas coordenações pedagógicas em colégio São José, enfim, participou de vários conselhos também, é membro titular do Conselho Estadual de Cultura, olha que bacana, e fala também que é um professor de Escola de Fé e Política da Diocese de Tubarão. Então o nosso ano da espiritualidade contempla um pedacinho desse professor, né? Que fala da fé e política na diocese. Coordenador 2 vezes aí dos zumbiáfros em Tubarão, por sua descendência da raça negra, por defender a sua origem, a sua história, por honrar a sua história, né, professor? Com certeza. Coordena desde 2007 seminários para evitar as cheias e as enchentes aqui em Tubarão, que foi a nossa catástrofe aí de 74. Palestrou em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Publica artigos em jornais, revista de circulação local, estadual e nacional. É coordenador e elaborador do projeto Futuro para Tubarão. E, entre outras participações aqui, eu vou destacar algumas, né? Porque se nós fôssemos ficar lendo o currículo do mocinho aqui, amanhã seria pouca para nós, né? E olha só, vereador de Tubarão, diplomado em 2 oportunidades com o título de cidadão tubaronense,
diploma de honra ao mérito, troféu Tubaranhon, troféu Anita Garibaldi, Nossa Folha, enfim, várias honras, né? Várias honras aí prestadas ao nosso mestre. Autor da lei que garante a transparência, autor da lei que cria um plano de prevenção ao combate à violência aqui no nosso município. E uma frase que ele destacou aqui, que eu achei muito importante para o nosso tema de hoje, ele diz: educação é sucesso na vida da escola, sucesso na vida pessoal e sucesso no trabalho. É ele, né? Sucesso na vida pessoal, sucesso na escola e sucesso no trabalho. Então, vocês sentiram? Como é que está sendo aí para vocês? Acolher aí o nosso convidado, vão se manifestando aqui. O pessoal do Facebook está ali, dizendo ali, bom dia, estou ouvindo pela rádio, a dona Adelir lá do Monte Castelo. A Eliette Cascais, cheguei meio atrasadinha, mas cheguei, tá tudo certo, né? O importante é que você chegou. A Rosa Freta também já tá por ali. Bom dia, povo do Instagram, povo do Face, povo das rádios. E olha só, como o nosso programa, professor, ele tem assim, nessa primeira parte a gente costuma trazer alguns depoimentos, algumas evidências que são a tal Sim. provas sociais, né? Do programa anterior. Sim. Né? E no programa anterior, a gente trabalhou aí o tema sobre as 5 práticas de espiritualidade que podem nos fortalecer. E falamos sobre meditação, silêncio, gratidão, conexão com a natureza. E dentro da oração, que foi um tema também, a gente trouxe uma oração do perdão, que foi criada por mim. E eu recebi aí diversos feedbacks, muitas pessoas agradecendo a oração, que ficou maravilhosa, né? Eu realmente agradeço a vocês, que são maravilhosos, né? Por entender a profundidade do tema e também por entender a profundidade da oração. Depois até postei aí nas redes sociais, tá aí, quem não teve oportunidade, vai lá, pode ler a oração, pode fazer. De preferência, faça 21 dias consecutivos e depois me conte aí os resultados. Então eu agradeço sempre nesse primeiro momento os nossos ouvintes. Depois eu falo um pouquinho sobre o tema do dia, faço um breve intervalinho, porque nós precisamos, as nossas rádios, elas vivem de apoio cultural, né? Uhum. Eu, professora, eu estou há 6 anos, eu não tenho apoio cultural, né? Não tenho patrocinador, nada. Mas as nossas rádios, elas têm. Sim. Então, é um momentozinho pequenininho, mas a gente faz um breve intervalinho para que as pessoas percebam a importância também de incentivar a cultura. Sim. Né? As nossas rádios são culturais, são pessoas abnegadas, voluntários que trabalham para levar o melhor para a sociedade. Hoje o nosso tema é com ele, educação gera saúde mental. Nós vamos trazer aí um breve conceito de educação. Depois eu vou querer assim um bate-papo bem descontraído, bem gostoso com você, aproveitar esse conhecimento maravilhoso aí, né? E dizer que estou honrada e feliz, muito feliz. A recíproca é verdadeira. Com a sua presença. Então nós vamos agora para esse breve intervalinho, tá, pessoal? E aí nós vamos voltar mergulhando e aí eu vou deixar o homem falar, porque senão... Aí vai ser um monólogo, né? Eu falo e ele fica ali me assistindo. Aí não, né? Então vamos lá? Nosso breve intervalo, voltamos em seguida. Espaço Terapêutico Rose Bittencourt, terapia com abordagem sistêmica e método de programação e reprogramação mental do sistema Grisa, utilizando-se das técnicas de hipnose e regressão de memórias para fazer compreensões conscientes. Para a psicóloga clínica responsável, Rosinélia Bittencourt de Souza, Rua Washington Luiz, 59, Vila Moema, Tubarão. Telefone 99650 1087. Espaço Terapêutico Rose Bittencourt. Acho que é aí. Sim. Agora acho que ficou. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt. Então, agora vou
fazer algumas perguntas e quero ouvir esse mestre, né, na educação. A gente diz que a educação é um processo contínuo de aprendizagem, né, que visa o desenvolvimento do ser humano, dos seus valores, das suas práticas sociais, daquilo que ele vai viver em família, na escola, na sociedade. Parece até que educação é algo simples, né, professor? Mas, na verdade, é ao mesmo tempo muito complexo. Por que eu considero complexo? Porque não depende somente de um fator, depende de vários, depende dos pais, depende da sociedade, depende dos órgãos públicos, né? É uma junção do todo. E aí, meu amado professor, me fale aí sobre esse algo simples e ao mesmo tempo complexo que é a educação. Fique à vontade. Rosnélia, tem um ditado africano que diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Quer dizer, é toda a aldeia. E a aldeia é tudo isso que acabaste de falar. É a escola, é a família, são as instituições, a vizinhança. Tudo isso interfere na formação da criança. Então é de fato toda uma aldeia. Não depende só do pai, nem só da escola, nem só da comunidade. Depende da integração de todos. Não é? Mas antes de avançar nesse tema, eu quero falar um pouquinho mais da importância do programa. Eu estive verificando que somente no ano passado mais de 400 mil pessoas foram afastadas do trabalho por causa de problemas de saúde mental. Olha o número, mais de 400 mil pessoas. Significa que uma multidão está em situação de sofrimento, não é? E além das pessoas estarem em situação de sofrimento, olha o prejuízo que dá ter que afastar uma pessoa do trabalho para que ela possa fazer o seu tratamento. E foi criado no Brasil o chamado Janeiro Branco, não é? Que foi convertido em lei em 2023, justamente para se reconhecer a saúde mental como algo que deve ser de fato percebido, investigado e tratado. Então, por isso da grandiosidade do teu programa, né? Pela prestação de serviço que é o teu programa para a comunidade. Não é? E retomando a questão da educação, na medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo uma série de situações, estudando, conversando e assim por diante. E no ano de 2022, eu li um relatório do Banco Mundial que me chamou muita atenção. Esse relatório dizia o seguinte, ele diz o seguinte, que o Brasil desperdiça 48% do talento dos brasileiros, ou seja, não dá oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus talentos. E aí envolve tudo isso que acabaste de falar. Não é? Mas o Banco Mundial, veja bem, é um banco, né? Aí ele conclui dizendo assim, se todos os brasileiros tivessem oportunidade para desenvolver os seus talentos, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, praticamente dobraria. Ou seja, todos nós estamos perdendo na medida em que a aldeia, agora voltando a que tu colocaste, né? Na medida em que a aldeia não atua de forma eficiente para desenvolver o talento das pessoas. Então, nós vamos para a escola para isso, para desenvolver os nossos talentos. Mas o desenvolvimento desse talento, e aí tem pessoas que pensam que é só conteúdo, né? Então já desde muito tempo que eu falo que a formação da pessoa é formação técnica e formação ética. Técnica e ética. Não é? Porque quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando principalmente de dificuldade de relacionamento, né? De maus relacionamentos. Não é? E aí, nas muitas palestras que eu já dei, principalmente para estudantes, não é? Eu sempre faço uma dinâmica que culmina com duas frases bastante interessantes. Uma das frases diz assim, que as empresas preferem pessoas que sabem se relacionar do que gênios que têm dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque a parte técnica da pessoa, ela pode ser desenvolvida com curso. Agora, a parte de relacionamento, esta é muito difícil. Depois de vícios estarem arraigados, é muito difícil de remover esses vícios. Né? Então, já desde o início da formação das crianças, nós temos que pensar nessas duas dimensões. E a dimensão técnica, sim, é o conteúdo, né? É aprender tabuada, aprender os pontos, resolver problema, aquela coisa nada toda, mas ao mesmo tempo também a formação ética. Né?
E assim, já desde a educação infantil, já tem ali as palavrinhas mágicas, com licença, por favor, muito obrigado, e assim por diante, né? E agora agora vem a segunda frase. Qual é a segunda frase que eu sempre cito, principalmente pelos adolescentes, né? Olha, nós somos admitidos nas empresas pelo nosso currículo. Nós somos mandados embora pela nossa dificuldade de relacionamento. Então, quando nós vamos lá nos apresentar para a empresa, nós mostramos um currículo. O que diz o currículo? O currículo fala da nossa formação, onde é que nós estudamos, onde é que nós trabalhamos, aquela coisa toda. Mas o currículo não está falando sobre o nosso relacionamento. Então, muitas pessoas, elas são admitidas na empresa pelo seu currículo formal, mas depois elas são mandadas embora por dificuldade de relacionamento. Então a questão do relacionamento, do ambiente tóxico ou de um ambiente agradável, a questão de tratar bem as pessoas, a questão de ser empático, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa, né? A questão de ser educado com as outras pessoas, tudo isto é fundamental, em primeiro lugar, na formação das pessoas. Em segundo lugar, para que ela se desenvolva plenamente, para que o ambiente que ela frequente seja um ambiente leve, né? Que não seja um ambiente pesado, que não seja um ambiente tóxico. Né? E eu estou falando um pouquinho do trabalho, mas não é só do trabalho, é na família, é em andar na rua, frequentar o shopping, quer dizer, todos esses relacionamentos saudáveis que nós estamos conversando, eles são fundamentais onde quer que estejamos. Né? E quando nós não praticamos esse tipo de relacionamento, nós acabamos fazendo com que aquele ambiente se torne, como eu falei, tóxico, pesado e que pode acabar afetando a saúde mental, agravando a nossa e das outras pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, tudo isso hoje, eu quero concluir assim, tudo isso hoje finalmente está formalizado num documento chamado BNCC. O que significa BNCC? Base Nacional Curricular Comum. O que é isso? É um documento que vale para todas as escolas do Brasil, tanto pública quanto privada. O que está escrito nesse documento? Nesse documento está escrito tudo que o estudante tem o direito de aprender nas mais diversas fases da aprendizagem. E esse documento também traz as competências técnicas e as competências éticas, ou seja, a questão do comportamento, a questão da postura, a questão do relacionamento com as outras pessoas. Eu estou dizendo isso para dizer, Rosélia, que aquilo que tu estás fazendo aqui é com todo o esforço, essa prestação de serviço para a comunidade, isso está escrito nos documentos oficiais sobre educação e é claro que cada escola aí precisa do seu esforço para desenvolver, não é? Quando eu estive à frente da Fundação Municipal de Educação, nós criamos 15 regrinhas, né? Que previne a disciplina, previne a bagunça, ou seja, para que a escola seja de fato aquele ambiente leve, como eu falei, para que a aula seja aquele ambiente leve, como eu falei, e que não seja um ambiente pesado, de dificuldade para os alunos, para os professores e assim por diante. Então, como eu disse, cada um tem que fazer a sua parte. Quando nós estivemos na frente da educação de Tubarão, nós fizemos. E esse documento está justamente, essa parte está justamente nesse documento que acabaste de ler. Sucesso na escola, na vida e no trabalho. Esse era o nosso projeto. Olha, né? Só. Sucesso na escola, na vida e no trabalho. Na vida e no trabalho. Eu percebi aí nas suas falas, né, professor, alguns pontos e até anotei aqui, até para a gente fazer um comparativo. Sim. Ou, de repente, traçar um paralelo. Porque eu, como profissional também, que fui durante 35 anos na área contábil, encontrei diversos tipos de liderança, né? Diversos tipos de profissionais, colegas contadores. Inclusive, tinha alguns, exatamente dentro dessa linha de raciocínio que o senhor trouxe ali, das duas perguntas, né? Que a gente pode ser muito bem formado, mas pode ter aí uma formação educacional, né, um estudo, uma cadeira acadêmica, uma graduação, uma pós-graduação, porque eu falo para o meu público aqui bem assim o básico, né, sim, professor? Porque a gente atinge uma categoria de todos os níveis. Sim. Nós temos desde médico que acompanham, desde parapsicólogos, psicólogos, mas também nós temos a dona Maria, a dona da cozinha, a dona de casa, né, a faxineira. Exato. Então a gente tem um público maravilhoso aqui, né? E a gente fala assim bem nesse linguajar bem simples, né? Para facilitar a vida de quem nos acompanha.
E aí a gente diz assim, ó, que eu tive experiência na minha vida, né, com colegas de profissão que eram donos do negócio, era empresário de negócio, empresário muito bem sucedido, contador, formado, com graduação, pós-graduação, mas ele não conseguia lidar com a equipe, com os funcionários. Ele tinha essa dificuldade que o senhor traz, de relacionar-se, né? A relação social, a relação com o outro, com o próximo. E dentro dessa sua fala também, nós somos admitidos por um currículo. Exato. E nós somos demitidos por falta de relacionamento. Então, muitas dificuldades nós como empresários, acho que ainda continua sendo, né? Quando a gente vai avaliar para admitir alguém. Exato. E às vezes a pessoa até traz um currículo bonito, né? E aí você pede um simples teste, professor. Eu, na época, não era sacanagem, mas eu pensava no meu negócio, né? E a gente que é empresário, a gente tem que pensar no negócio. A gente não pode chegar e dizer assim, porque é primo, ou porque é parente, ou porque é sobrinho, vamos botar. Sim. Né? Senão vira bagunça, né? Então a gente fazia um pequeno teste. E várias pessoas assim formadas, com pós-graduação ou até mesmo com formação científica, a gente pedia faz uma cartinha simples, dizendo por que você gostaria de trabalhar aqui na Rosa Assessoria Contábil. Professor, a dificuldade que muitos tinham de escrever 2, 3 linhas. Sim, exato. E por onde passa isso? Pela academia. Né? E não só pela academia, né, professor? Porque nós sabemos também que a academia é uma parte. Né? Mas em casa, né, a leitura de um bom livro, o ouvir as pessoas que falam coisas boas, acolher da família, né? As coisas como o senhor trouxe, a estrutura, a ética, a postura, o comportamento, porque a educação é um todo. Exatamente. Né? Se meu pai e minha mãe, o senhor conheceu? Professor é amigo da família, viu? Tá tudo em casa. Então, professor, você conheceu meu pai e minha mãe, você sabe muito bem que meus pais eram analfabetos. Né? Mas de uma conduta, de uma retidão, de um mostrar... Eu jamais roubei uma laranja. No pé da vizinha, uma goiaba. Jamais. Porque meus pais sempre diziam, mesmo que vocês estejam com fome, mesmo que venha aquela vontade de comer aquela fruta, não rouba. Vai lá e pede pro dono. Exato. Se o dono der, você apanha. Se o dono não der, você não apanha. Isso é conduta, isso é ética. Isso é educação. É dever da família. E de onde é que vem? Dever da família. Da família. O primeiro dever, né? Exato. Primeiro dever, mostrar isso aí para os filhos. Rose, pode falar. Eu posso te interromper? Pode, fique à vontade, é um bate-papo mesmo. Isso, Desculpa, professor, eu deixei um cafezinho ali prontinho, se o senhor quiser um cafezinho, a gente pode servir, a Adriana pode ali servir um cafezinho. Tem uma aguinha aqui fresquinha, mas à vontade. Mas a conversa está tão boa que ainda dá fome, né? Mas assim, faz algum tempo, eu já ministrei muitas palestras, né? E numa delas, eu disse que meu pai era analfabeto. As pessoas, porque como eu cheguei a fazer o mestrado em educação, e eu fiz na segunda melhor universidade do Brasil, que é a Unicamp, então muitos pensavam que os meus pais eram letrados. Não, o meu pai era analfabeto. Só que meu pai tinha clareza das coisas. Nós trabalhávamos, nós ajudávamos. Às vezes eu digo que eu nasci no interior de Lauro Miller, então muitas pessoas se espantam também. Sim, eu nasci no interior de Lauro Miller. Só que o meu pai, e nós ajudávamos os pais na roça, mas o meu pai sempre dizia para nós, o futuro de vocês está lá. E e para onde que ele apontava? Era para a escola. E o meu pai não sabia ler e escrever, mas quando ele vinha para o centro de Lauro Miller receber o pagamento, que ele já era aposentado, o que ele encontrava de livro e de revista, ele levava para nós lermos. E agora eu fico lembrando dessas coisas, né? Mas nós tínhamos 4, 5 anos de idade. Aí o que acontecia? Como a minha mãe sabia ler e escrever, então a minha mãe já ia ensinando para nós. Então nós chegamos na escola, e naquela época se chegava na escola só com 7 anos de idade. Nós chegamos na escola alfabetizados. Não é? Então eu estou dizendo isso para dizer que o peso positivo da família
não depende só da escolaridade dos pais. É claro que se os pais tiverem escolaridade maior, eles vão poder, por exemplo... Contribuir mais, contribuir mais. Eles vão poder, por exemplo, ajudar nas tarefas de casa. E talvez a evolução desse serzinho, né? Vai ser mais suave, mais rápida, né? Porque eu também venho dessa dificuldade, né, professor? Sim. Você conhece toda a nossa família, você sabe. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, na matemática. Sim. E minha mãe, por ser analfabeta, não conseguia me ajudar. Sim. Então, com a graça de Deus, que Deus vai botando anjos na vida da gente, Sim. né? Apareceu um cunhado anjo ali Sim. que tinha um pouquinho mais de estudo, já tinha o 2º grau, já estava começando a faculdade. Então, ele me ajudou a aprender matemática. Sim, sim. Né? E a vida vai sendo desenhada, vai sendo costurada dessa forma, né? Isso. Então, essa nossa conversa é interessante para dizer assim para os pais que estão nos ouvindo: se vocês forem escolarizados a ponto de poder ajudar os filhos nas tarefas, nos deveres de casa, ótimo. Mas se você não for, você pode contribuir da mesma forma. Você pode contribuir como? Motivando a ir para a escola, mostrando a importância da escola, ensinando que é preciso respeitar os professores, que é preciso respeitar os colegas, que é preciso ter pontualidade para chegar na escola antes da aula começar. Disciplina, né? A disciplina. Se o pai e a mãe não sabem ensinar tarefa, mas se ele disciplinar o horário da tarefa, está ajudando. Porque a criança, se tu deixar, ele vai ficar na frente do celular e da televisão. A obediência também é o mais velho, né, professor? Exato. A obediência, né? O respeito, respeitar, né? Os mais velhos, né? Então, se o pai ou a mãe não entende da matemática, como tu falaste Isso. agora, mas se ajudar a disciplinar o horário da tarefa de casa, já ajuda. Porque a criança, se tu deixar, ela vai ficar jogando bola na frente da televisão ou do celular ou coisa parecida. Mas se o pai e a mãe disserem, olha, de tal hora e tal hora é a hora de tu fazer tarefa, já está ajudando, se disciplinar o horário da tarefa. Se fizer com que o horário da tarefa seja um horário que os pais também respeitem, que não adianta o pai e a mãe botar o filho para fazer tarefa e a mãe ir lá botar o som da casa no mais alto volume, né? Ou botar na televisão aquele programa que a criança gosta de ouvir. Acontece muito, né, professor? Exato, né? Acontece então, muito. É importante, mesmo que eu não saiba ler e escrever, nós ficar do lado da criança perguntando para ela: tu entendeu isso? Tu pode me falar? Eu faço isso muito com as minhas netas, né? Vocês podem elas ficam um período lá em casa de manhã, porque meu filho e a minha nora trabalham cedo, então eu fico perguntando para elas assim, ó, o que aconteceu na escola ontem? Vocês podem me falar um pouquinho sobre o que vocês aprenderam? Se elas estão estudando, fala com as tuas próprias palavras o que tu estás lendo. Quer dizer, quando eu estou fazendo isso, eu estou demonstrando para eles que eu estou interessado naquilo que eles estão fazendo. Eu sempre digo para os pais que os pais, independente de quem quer que seja o pai, todo dia ele precisa fazer 2 perguntas quando o filho chega da escola. A primeira pergunta é: o que aconteceu na escola hoje? A segunda pergunta: o que você aprendeu na escola hoje? Mas isso é tão interessante que quando eu era presidente da Fundação de Educação eu fazia isso com os pais. E um dia uma mãe levantou a mão e disse assim para mim: ô professor, eu até faço a pergunta, mas eu não tenho paciência para esperar a resposta. Eu disse, então não adianta eu fazer a pergunta, né? Tem que ter a pergunta e tem que ter a paciência para ouvir o que a criança vai dizer. Embora às vezes na mente da criança, na inocência da criança, ela vai responder da alma dela, né, aquilo que vier. Então, Sim. Nós como adultos temos que acolher, né? Exato. E não fazer tipo julgamento, fazer crítica, fazer que aquilo que ele traz como o que ele aprendeu seja algo pesado, né? Mas que seja algo transformado. Se a gente perceber que é pesado, a gente tem que entrar com amor, né? Não, olha só, se você pensasse assim, 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 não seria melhor? Se o teu amiguinho que fez isso ou aquilo errado, se você estivesse perto dele e ajudasse ele a fazer diferente, né? Exato. Professor, me perdoa, mas eu sou obrigada a pedir um minutinho só para falar sobre o filme que talvez o senhor já assistiu. Se o senhor não assistiu, eu super recomendo. Sim. Aqui também no Conexão, a gente dá dicas, né? Ótimo. E um filme que eu
considero assim lindo o aprendizado. Mãos Poderosas, você já assistiu? Ainda não assisti. Então vai assistir. Mas Esse final de semana. Mas a Adriana já está anotando ali o nome para. Mãos Poderosas. Professor, vou dar um spoiler. Não vou contar tudo, porque senão não vai ficar legal, né? Mas dentro dessa linha que o senhor traz aí de um pai e uma mãe analfabeta, Sim. mas que acolhe o filho e que diz, você pode. Sim. E você... no filme, o personagem principal, ele tinha muitas dificuldades de aprendizado. Sim. E aí ele vinha de uma família desestruturada, ou seja, o pai abandonou a mãe. Sim. E a mãe criava 2 filhos sozinha. E essa mãe criava esses 2 filhos sozinhas, fazendo o quê? Faxina, trabalhando na casa dos outros, né? E algumas cenas assim que chamaram muita atenção. Sim. Uma delas, ela foi para a casa de um professor fazer faxina. E ela chega lá, ela entra, tem uma biblioteca enorme. Ela começa a limpar aquela biblioteca. Quando o professor entra, ela assim, o senhor já leu tudo isso? Aí ele assim, e um pouco mais. Ela se assustou. Sim. Mas ela guardou aquilo. Mas era uma mãe sábia. Sim. Eu vi muito a minha mãe ali, sabe? Sim. Uma mãe sábia, analfabeta, mas sábia. Ela não sabia ler. Sim. E aí ela chegou em casa, os 2 meninos, vendo televisão, comendo pipoca, né? E vendo TV. Ela, desligou a TV, os 2 já, 2 livros para cada um. Ela arrumou 2 livros emprestados, deu 2 livros, 4 livros ela arrumou, né? 2 livros para cada um, vocês vão ler os livros e no final de semana a mãe quer um resumo da história do livro que você leu. Uma mãe analfabeta, gente, que eu tô falando. E aí ela chega e ela exige dos meninos. E os meninos, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos dar conta de ler 2 livros, não sei o quê. E os meninos começaram a tomar gosto pela leitura. Sim. E começaram a ir para a biblioteca e começaram a pesquisar. Iam para a biblioteca e pesquisavam. Porque no nosso tempo, gente, hoje nós temos aqui a inteligência artificial, né? A AI, que está aí, famosa, bombando. Nós temos o Google, né? Que a gente põe ali, pergunta uma coisa, ele responde. Mas no nosso tempo, e do professor também, a gente não tinha nada disso. A gente tinha que ir para a Barça, né? Para a Barça. A gente descia o morro e ia para a biblioteca para pesquisar. Eu tenho até alguns ainda guardados, eu acho, que eu escrevo muito à mão, que vocês vão ver, ali tem conexão guardada, ali tudo escrito à mão. E aí eu escrevia muito e tem vários conteúdos ainda guardados. E essa mãe começa a fazer isso com essas crianças, com esses 2 filhos. O spoiler, não vou dar tudo, né? Claro. É só uma parte, só o gostinho. E no final do filme, e teve outra cena forte, que quando ela desliga a televisão e eles começam a reclamar, aí eles assim, mãe, nós estávamos aqui vendo o cara ali que é famoso, é importante, o cara é importante, tá aparecendo na televisão. E o que tu quer ser na vida? Tu quer ser o cara que vai ficar aqui do lado de cá ou tu quer ser o cara que vai estar dentro da televisão? Eu não quero que os meus filhos fiquem aqui, eu quero que meus filhos estejam lá dentro da televisão. Pá! E os meninos correram atrás do prejuízo. Um se formou em neurociência, é um neurocientista famoso, história real. Sim. Ele está aí no universo, ainda fazendo grandes cirurgias. Foi o primeiro cirurgião que conseguiu separar 2 crianças unidas pelo cérebro. Sim. Já sabe de quem estou falando, né? Sim. Mas é um filme, tá lá, lindo, maravilhoso. E esse menino, através desse impulso da mãe, essa mãe que dizia, você tem capacidade. Eu não sei, mas tu pode saber. Exato. E tu sabe, aí mãe, mas o fulano sabe mais que eu. Tu sabe tanto quanto ele. É porque tu não treina, é porque tu não faz. E essa mãe sempre com esses impulsos, né? Com esses estímulos, ela fazia com que esses filhos, ela fez com que esses filhos fossem 2 pessoas de sucesso. Sim. Pela leitura. Pela leitura. Começou tudo pela leitura. Começou tudo pela leitura. É isso aí. Uma transformação de vida, né, gente? Exato. Eu já li mais de 200 livros, mas eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tenho um irmão até que ri de mim e diz assim, para com isso, tu já tá ficando velha e só estuda, e só estuda. Mas eu gosto. E quanto mais lê, mais renova. É minha essência, né? Eu estou fazendo um curso agora de saúde espiritual, terapeuta espiritual, né? E está sendo maravilhoso, porque quanto que a gente aprende todos os dias, né, professor? Isso,
Quando a gente se permite, né? Isso, agora eu quero aproveitar um pouquinho da tua fala, da história que tu falasse, né? Porque nós estamos falando de saúde mental. Então, há também alguns que dizem assim, mas quando os pais cobram muito, que colocam muita pressão nos filhos sobre o resultado, também pode causar um problema de saúde mental. Uma coisa é tu ficar só cobrando o resultado, outra coisa é tu apontar caminhos, né? No caso dessa mãe, ela apontava caminhos, né? E de fato a criança, se ela é repreendida por causa do erro, ela passa a desenvolver uma série de condutas que são prejudiciais a ela. Vou citar alguns exemplos claros. Por exemplo, se um professor pega uma redação e ele fixa a correção apenas no erro de português, e apenas nisso, como é que a criança se defende? Para errar menos, eu vou escrever menos. Então, se ela escreve menos, ela está se desenvolvendo menos. Maurício, não é para corrigir os erros de português? É para corrigir sim, porque se você não corrige, ela continua errando. Mas depende da forma que você corrige. Então, você deve pegar a palavra que a criança não escreveu corretamente e pedir assim para a criança: olha lá no dicionário como é que se escreve essa palavra, para que ela mesma descubra. Perceba, né? Perceba, porque quando nós percebemos o nosso próprio erro, dificilmente a gente erra outra vez. Então, enfiar o dedo na cara da criança é uma coisa. Tu chamar a criança e dizer assim, tu escreveu dessa forma, mas agora olha aqui, como é que ela é escrita. Veja a diferença de como tu escreveu para a forma como ela deve ser escrita, para que a própria criança ela perceba, ela descubra a forma correta da grafia dessa palavra, né? E outra coisa assim, as formas das crianças se defender, né? Uma delas, como eu disse, é escrever menos, né? Porque se eu escrevo menos, eu erro menos, então vou ter nota maior. O subconsciente falando mais alto, né? Exatamente. Né? Sistema de defesa. Sistema de defesa. Outra coisa, a criança, se ela sabe que ela vai levar, se é só uma reprimenda, então, se ela tira a nota baixa, ela esconde a nota. Ela não quer mostrar para a mãe, não quer mostrar para ninguém, para não receber uma reprimenda. Né? Então, eu sempre falo para os professores, né, que o papel do professor é o mesmo papel do CENIPA. O que é o CENIPA? O CENIPA é aquela instituição que, quando cai um avião, eles vão lá descobrir as causas. Mas eles não vão descobrir as causas para punir os mortos. Eles vão descobrir as causas para poder desenvolver um conhecimento e passar para todo o sistema de aviação. Olha, se fizer isso, pode cair de novo. Ou seja, eles utilizam aquele erro para que outros erros não aconteçam. Então, esse tem que ser a função da escola. O aluno errou numa prova, não basta dar um castigo para o aluno, porque o castigo é nota baixa, né? Não basta isso. É preciso mostrar para o aluno por que ele errou e como é que ele deve fazer para não errar mais. Que aí também gera confiança na criança do pai que cobra, do professor que cobra, porque o pai tem que cobrar e o professor tem que cobrar. Nós estamos fazendo diferença aqui sobre a forma de cobrança, porque se for a cobrança pela cobrança, gera estresse mental, que é o objetivo do programa. Isso. Agora, se for a cobrança que mostra os caminhos, aí ele não gera estresse mental, pelo contrário, vai gerar conhecimento para a criança que vai evitar outros erros. Inclusive, sabe? Professor, no filme, o artista principal aí, ele passa por essa questão da cobrança por Sim. parte dos professores e dos coleguinhas, né? Ele era humilhado na sala de aula, ele era reprovado porque ele só tirava D. Sim. DF para baixo lá, né? Ele não tirava A, Sim. E aí, certo dia, ele chega em casa, muito triste, porque ele não tinha ido bem na prova, tinha tirado uma nota muito baixa. E aí a mãe dele, por que você tá triste? Ele assim, porque todos os coleguinhas estão rindo de mim, eu não consigo tirar nota boa e tal. E aí ela assim, meu filho, o que tá ali no armário? Quais são os nomes daqueles dois, parece que era suplemento ou uma caixinha de comida que tinha lá, né? Sim. E ele assim, mãe, de longe eu não consigo ler. E aí ela percebeu que ele via TV assim, pertinho da TV, né? E aí, olha a sabedoria dessa mulher. Ela pega a caixinha e leva bem pertinho dele. E agora, você consegue ler? Aí ele assim, mãe, agora sim. Aí ele leu, né? Aí ela assim, então você não precisa de muita coisa, você precisa de um óculos. Sim. No outro dia foi comprar o óculos para a criança, né? Então percebam que quando a gente está atento, né, aos detalhes do filho, né? Exato. Aos detalhes do filho.
Vamos ver aqui, professor, tem gente comentando coisa boa aqui, ó. Que bom. A Marilene da Rosa Lapoli diz: bom dia, Rose querida, estimado professor Maurício. Sem dúvida o tema de hoje é de extrema relevância e apresentado por quem entende e se compromete com a cultura e com a educação. Professora Marilene Lapoli é a presidente da ACATU. Da ACATU. Que é a Academia Tubaronense de Letras. Agora ela é minha colega da seccional aqui de Tubarão da Cultura, né? A Marilene. Ela disse mesmo que hoje ia estar aqui assistindo, acompanhando. Gratidão, amiga, viu? Gratidão pelo carinho, né? Por estar conosco. O Paulo César Lopes também diz, Lapoli, abraço ao professor, tá dado, abraço. Renata também tá por aqui, bom dia. Estou amando o tema de hoje. A Saviato, a Ivanir Saviato, a Irene também já está por aqui. Vão dizendo de onde vocês estão falando. A Saviato eu sei que é daqui do bairro Deon. O Valério também está por aqui, corretor de imóveis. Então, estão gostando do tema? Está sendo relevante? Pena que está acabando. Mas o professor vai voltar, se Deus quiser. Posso fazer uma provocação pública? Pode, faça. Pessoal, temos aí, ó, ainda temos 8 minutos. Não, é bem rapidinho. Tempo. Não é bem rapidinho. É só para dizer assim, pessoal, nós estamos falando de saúde mental. Então, assim, ó, eu estou tomando água. Que às vezes as pessoas podem pensar, né? O que ela está tomando? Estou tomando água. Mas eu estou dizendo isso para dizer para vocês que a bebida alcoólica e o cigarro, eles também causam prejuízo à saúde mental. Não é? Eles não somam rigorosamente nada para as nossas vidas. Por isso que eu não faço ingestão de nenhuma bebida alcoólica, rigorosamente nenhuma. Eu também sou zero. E também não fumo. Também sou zero. Porque não traz nenhuma contribuição e trazem muito prejuízos. Estou falando isso porque estamos falando de saúde mental, pessoal. E às vezes as pessoas, quando a gente está numa festinha, né, que a gente não bebe, as pessoas dizem assim, mas você não bebe nada, né? Não bebo nada. E dá a impressão que a gente é sem graça, né? Que a gente não tem, que a gente não se diverte, que a gente não se anima. Muito pelo contrário. Eu sou de brincar, eu gosto de contar piada, eu toco meu violão, eu danço, eu canto. A minha saúde está perfeita, com a graça de Deus, né? Saúde física, mental e alinhada com a espiritual, né, professor? Exatamente. Então, são dicas aí poderosas, né, gente? Nossa, olha só. Indo para o finalzinho do programa, eu até tinha um vídeo muito pequenininho. Eu vou mostrar esse vídeo só para o professor fechar aqui, falando sobre a importância do uso do celular, professor. Rapidinho, professor, mas nós temos ainda temos aí uns 8 minutos. Então vamos... Olha só esse vídeo, professor, para que você, que é meu público, possa entender a gravidade do uso do celular. O que o celular está fazendo com as nossas crianças? Rosinélia, nós fizemos a lei, eu acho que acompanhasse, né? Isso. Proibindo o uso do celular na sala de aula. Olha, se tu tivesse um programa para nós falar só sobre a lei, eu te agradeceria. Vamos fazer, vamos exato. Sim. Porque assim, é uma situação muito profunda dos prejuízos mentais que trazem para a criança, né? E que a maioria da população não se dá conta e que está aí causando um enorme estrago, né? Na formação da criança. Com todo o conhecimento que tem hoje, nós somos uma geração, olha a gravidade do que eu vou dizer, que tem um QI, que tem conhecimento menor do que as gerações anteriores, justamente pela superficialidade dos textos das redes sociais, né? E principalmente por não deixar nós desenvolvermos conexões que são importantes. Por exemplo, me chamou muita atenção quando tu disseste assim, gosto de escrever. Então, vamos fazer a diferença. Como é que é o desenvolvimento? Quando a gente escreve a caneta e quando a gente digita, tem muita... É muita diferença, gente. Tem muita diferença. O nosso cérebro tem um caminho neural, né, professor? Exato. Esse caminho neural que a gente vai construindo a partir da escrita. O peso tem um outro peso. Aqui, nas terapias, eu recomendo, né? Por exemplo, as pessoas fazerem as formulações positivas, que é os pensamentos positivos. E aí, ela escrever. Porque quando você... só visualiza é uma coisa, quando você escreve,
o processamento é em torno de 60% mais rápido. Exato. O aprendizado, né? Então, o caminho neural que se estabelece na nossa saúde mental, quando a gente busca esse conhecimento. E aí, professor, eu trouxe um pouquinho assim, né? A educação é fundamental para a gente formar cidadão, e esse cidadão desenvolver dentro da sociedade com uma sustentabilidade e dentro dessa sociedade o objetivo da educação. Eu coloquei aqui transmitir conhecimento, promover habilidade, traços de caráter, desenvolver competências e potencialidades, humanizar as pessoas, sinalizar que elas sejam sociais, né? Socializar ela junto com a cultura, com os saberes, com os conhecimentos, construir a paz, erradicar a pobreza. Exato. Tudo isso são temas fantásticos, né? Mas estamos indo para o final e para fazer o fechamento da nossa conexão mental. Vamos fechar falando exatamente sobre isso. Será que você considera que dentro dessa possibilidade dos objetivos da educação, poderíamos também acrescentar que a educação gera saúde mental? Sim, sem dúvida alguma, a educação gera saúde mental, ela gera saúde espiritual, e nós não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Que quando se fala de religião, tem uma frase que resolve tudo: devemos respeitar rigorosamente todas as religiões. Respeito. Então nós estamos falando de espiritualidade, que é aquilo que diferencia as pessoas ditas racionais dos animais irracionais, né? Então estamos falando de dentro de nós, né? Então, sem dúvida alguma, a educação ajuda também. Quando tem alguém que estimula, ainda há pouco falasse bastante dos estímulos, né? Quando tem alguém que estimula, que provoca. Por exemplo, quando eu fui presidente da Fundação de Educação, eu não começava uma reunião sem uma frase de espiritualidade. Então muita gente, alguns já me perguntaram se eu era pastor, né? Até porque eu ando sempre com terninho, né? Não, se eu fui seminarista, né? Eu disse, não, eu apenas sou gente. Só isso. E quem é gente tem espírito, né? Então é só isso, sou professor, sou gente, né? E aí também não basta eu falar, eu praticava, então eu começava sempre as reuniões, né? Aliás, quem quiser pesquisar, tem assim, ó, lá no Google, as 4 leis da espiritualidade. Tem mais 4 leis da espiritualidade. Pega uma delas e reflete sobre ela junto com as pessoas com as quais você está conversando. Você sai dali mais fortalecido. Quanto né? tema lindo, né? Exatamente. Quanto tema lindo. Nossa, que honra, professor. Estamos acabando. Que dó, né, gente? Eu, por mim, ficava aqui o dia inteiro nesse bate-papo. Eu não gosto, né, de falar, mas está tudo certo, né, professor? Suas considerações finais aí de agradecimentos e eu só tenho a agradecer ao Deus Criador do Universo por mais essa oportunidade de estar junto com você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Não é puxa-saquismo, não sei lá, é algo que transcende, porque o professor ele entrou na nossa vida através de um irmão e ele sempre foi uma pessoa muito presente na nossa família. Então, fique à vontade. Eu só quero também agradecer a Deus, te agradecer pelo convite e pela oportunidade, né, de estar conversando contigo, de estar conversando com as centenas de pessoas que estão nos acompanhando e mais uma vez te parabenizar, porque como eu já disse, eu considero o teu programa uma prestação de serviço para a sociedade, não é? Uma oportunidade para que as pessoas ouçam, para que as pessoas se conectem, né, e para que as pessoas se desenvolvam de forma integral. Então, repetindo, quando falamos do integral, nós falamos da parte técnica, mas também falamos da parte ética, né? Falamos da parte espiritual, falamos da parte do relacionamento. Então eu só tenho que te agradecer por mais esta oportunidade. Muito obrigado. Então, meio-dia, né? Nós temos que encerrar nosso programa, porque as rádios encerram meio-dia, e a frase final é: os alunos são pássaros e os professores são asas. E eu ainda diria que os professores são anjos sem asas, que nos ensinam a voar. Então, gratidão a todos vocês que ficaram conosco, gratidão à Rádio da Família e à Rádio Porto Gravatá pela transmissão. Você acompanhou Conexão Mental com a parapsicóloga Rose Bittencourt. Até a próxima sexta-feira.
Lembrando que o programa de hoje será reapresentado amanhã, sábado, a partir das 13 horas, no portal Voz da Família, www.vozdafamilia.com.br.